Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. E hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Saúde. E hoje, pessoal, eu queria trazer um assunto muito importante ao canal. Se não me engano, é um dos primeiros vídeos de saúde, primeiro vídeo de saúde de felina aqui no canal. E eu queria abordar nesse vídeo, que vai ser um pouquinho mais longo, que vamos tratar diversos temas mais complexos. Falar sobre o Fevereiro Roxo, que é um mês de conscientização à saúde e bem-estar dos gatos idosos, né, os gatos mais velhos. Então hoje eu vim trazer um guia completo de cuidados com os gatos idosos, com base nas minhas pesquisas, principalmente no site da Pets, lembrando que isso não é propaganda, é só uma citação de fonte bibliográfica. Então eu vim trazer esse vídeo falando sobre esse assunto. Então, eu vou dividir eles em tópicos. O primeiro tópico o que muda no gato idoso, né? Bom, pessoal, com os gatos idosos, pessoal, quando os gatos vão envelhecendo, assim como nós humanos, acabam tendo alguns problemas no metabolismo deles, na saúde em geral. Então, por isso é importante você dar uma atenção redobrada aos gatos idosos, para que esse problema de saúde pode se agravar. E muita gente tem esse pensamento, o gato idoso já vai morrer mesmo. Não, pessoal, ele não vai morrer, mas ele vai sofrer se você não cuidar dele com esses cuidados que eu vou falar. Aí, lá do veterinário, isso aqui é só um guia do que fazer. Então, se você não cuidar do seu gato idoso, ele vai sofrer mais. Porque nessa idade é comum ter diversos problemas de saúde. Isso não é culpa do gato, isso é culpa do metabolismo dele, de como as coisas vão ficar, o metabolismo fica bem mais lento, e isso acaba causando diversos problemas de saúde. Além disso, a imunidade fica baixa. E como sabe, tanto o gato quanto o humano, quando está com a imunidade baixa, ele pode adquirir problemas de saúde mais facilmente, né? Então, há diversos problemas de saúde nos gatos idosos. Primeiramente, os problemas articulares. Eu vou só citar, daqui a pouco eu falo melhor. Que é o problema na articulação. O gato não consegue ter a mesma locomoção de antes. Como sabe, os ossos dos gatos vão ficando mais fracos. Então, ele não consegue mais pular direito, não consegue saltar, não consegue subir escadas como antes. Então, ele vai precisar de uma ajuda a isso, né? Mas eu vou falar mais à frente. Então, não só doenças articulares, o gato ele pode ter dor de fazer muito esforço assim, para subir as coisas. E isso também vem acompanhado da perda muscular, onde o animal fica com os músculos, fica com menos massa muscular, e isso faz com que ele fique mais fraco, né? Fica menos forte. Fica bem mais fraco, então ele vai ter problemas para se ter a auto-higiene, vai ter diversos problemas para diversas atividades que antes eram normais, porque vai envelhecendo, vai acabando o interior do corpo do gato, né? O gato vai acabar vai envelhecer junto, né? Vai ficar mais fraco, vai ficar mais lento. E isso não é só no movimento, na locomoção. Também é problemas de visão. Muitos gatos idosos costumam ficar com uma visão menor, um campo de visão menor. Na audição, eles costumam ficar mais surdinhos, costumam ficar com baixa audição. Se você fala com ele, ele não responde, deve ser por causa disso. Por isso que muitos gatos na fase idosa, eles vão miar mais alto para tentar chamar a atenção. Porque ele não está ouvindo direito, então ele vai querer miar mais alto para chamar meio que uma atenção e entender mais ou menos. Além de outros motivos que eu vou falar mais à frente. Então esses gatos, como vocês perceberam, eles não conseguem ser mais independentes. Muita gente fala gato é independente. Gato é independente em uma certa parte, outra parte ele depende. Ele não come sozinho, se você não botar comida ele não vai comer. Se você não botar água ele não vai beber. No caso, vocês entenderam, né? Se você não brincar, ele não vai brincar. Se você não trocar a caixa de areia, ele não vai querer usar. Então eles não são totalmente independentes. E o gato idoso é menos independente ainda. Ele não consegue fazer muitas coisas sozinhos. Ele não consegue fazer a maioria das coisas que ele fazia antes sozinhos. E por isso eles vão ter que ter uma atenção maior, uma atenção especial do seu responsável. Você não vai abandonar ele no momento que ele mais precisa, né? O gato viveu a vida toda com você. Você vai abandonar ele no momento que mais precisa? Isso é muito egoísta.
Por isso que abandono gatos idosos, é muito errado, mas infelizmente é muito comum, porque a pessoa fala, tinha problema de saúde, vou doar, vou deixar aí na rua. Isso é muito errado, pessoal, além de ser crime com pena, com até prisão. Então, vocês entendem? Então, o gato idoso ele vai requerer uma atenção maior, um cuidado bem maior. Mas antes eu queria falar uma dúvida muito comum entre os tutores de gatos, né? Por quantos anos o gato é considerado idoso, pessoal? Bom, a transição, né, da fase adulta para a fase idosa do gato, ela começa ali nos 7 anos. E o gato considerado definitivamente idoso é a partir dos 10, ou a partir dos 10 anos, 11 anos. Claro, é muito debate sobre essa questão. Muita gente fala que às vezes certos gatos vêm mais cedo, vêm mais tarde. Então, esses sinais do gato ficar velho não é só o ano que ele vai fazer, vai depender do passar do tempo. Então, geralmente o gato já é considerado idoso com 11 anos, mas tem gente que fala que é 8, 10, 9, então é uma briga. Mas eu particularmente considero com 11 anos e começo que quando os sinais de envelhecimento começam a partir dos 7 anos de idade. A Maribel vai fazer 6 anos esse ano. Ela nasceu na pandemia, então vamos continuar. Mas se você quer mesmo saber se seu gato já apresenta algum sinal de envelhecimento, é bom consultar um veterinário, porque ele vai fazer série de exames. Deixa eu falar mais do veterinário para frente. Bom, o principal cuidado na saúde dos gatos idosos é a saúde. Porque o gato idoso, como falei, a imunidade dele fica mais baixa, ele pode ficar mais vulnerável a certas doenças. Então, ele também tem esse problema do metabolismo, da massa muscular, da imunidade, do envelhecimento do sistema interno. Então, isso vai causar alguns problemas de saúde. Claro, não são todos. Às vezes são mais leves, outras vezes são mais pesados, ou costuma ficar... Eu não quero desesperar ninguém, mas ele pode apresentar alguns problemas de saúde devido à sua idade. E muitos deles são, como posso dizer, eles são comuns. Não dá para evitar. Mas, claro, dá para cuidar. Porque se a gente não cuidar, o gato idoso vai falecer mais rápido e vai sofrer mais. Então, primeira coisa é fundamental. O que é fundamental no cuidado da saúde do gato idoso? Veterinário, pessoal. O gato idoso vai ter que ter mais consultas regulares no veterinário. O gato adulto, ele costuma ter uma consulta por ano. Mas o gato idoso vai ter que ter uma maior frequência de ida no veterinário. Muita gente fala em 2 meses, 6 meses, mas depende de gato para gato. O próprio veterinário vai falar a frequência que ele vai ter que ir. Isso também vem de fatores como problemas de saúde, problemas crônicos, doenças e diversos outros problemas que o gato idoso pode apresentar. Mas também é muito importante a vacinação. Você manter o calendário vacinal, porque a vacinação protege de muitas doenças que podem surgir nessa fase da vida do gato, na fase idosa. Muitas delas como fatais, como a felve, que levou a minha milady muito cedo, a felve, a clamidiose, outros exemplos, a diversas outras doenças, que, se eu não me engano, é clamidiose, panleucopenia, diversas doenças, diversos problemas na visão também, na audição, na visão, né? Tem os problemas na visão, como clamidiose, se eu não me engano, é clamidiose. Então, diversos, não só esse, pessoal, tem muitos, mas eu não vou lembrar agora são nome bem difícil, mas são doenças fatais e se você não vacinar o seu gato, a chance dele contrair é muito forte, tanto fora quanto, que no caso, fora de casa é mais ainda. Por isso que eu vou falar daqui a pouco sobre a importância de manter os gatos em casa, mais o idoso. Mas você dentro de casa também tem um certo risco, então não custa nada vacinar, né? É um valor que vai salvar a vida do seu gato. E não só isso, você também ia focar na prevenção e no diagnóstico precoce. Prevenção, basicamente, você evita que a doença aconteça, que a doença te acometa. E o diagnóstico precoce é você diagnosticar cedo para você diagnosticar quando já é tarde demais, como foi o caso da minha milady. Ela não era idosa, claro, só estou dando o exemplo dela, que ela faleceu de felve no estágio terminal,
mas se soubesse antes, ela podia ter uma maior tempo de vida, maior qualidade, tá? E continuando. Então é importante. A prevenção ela é muito importante, né, para os gatos idosos. E como ela pode ser feita? Ela pode ser feita com check-ups frequentes com o veterinário. Lá desses check-ups vai ser solicitado exames de urina, sangue, ultrassonografia, que vão ajudar a monitorar a função renal e hepática, porque muitos gatos idosos podem apresentar problemas renais e também hepáticos. Renais é o sistema do rins, né? Ali na urina, no sistema de renal, né? Principalmente porque gatos idosos têm uma dificuldade em beber água, bastante. E também a função hepática, a hepatite, essas doenças que também são bem perigosas. Então, esses exames, além, claro, de detectar outras doenças, porque esses 3 exames são muito bons para detectar essas doenças. E também teste de FIV-FeLV, essas coisas. Então, o veterinário vai solicitar esses exames frequentemente para monitorar, para saber como anda a saúde, se está tendo algum desenvolvimento de alguma doença, e tratar ele da uma forma mais rápida. Mesmo sendo crônica, tratar para oferecer uma maior qualidade de vida, bem-estar e longevidade ao gato idoso, né? Maior tempo de vida, né? Porque tem gatos que vivem até 20 anos, pessoal. O gato mais velho do mundo viveu 33 anos, que na idade humana é mais de cento e poucos anos. Então, só porque o gato tá idoso, tu acha que ele vai morrer assim rápido? Não, pessoal, a gente não deseja isso. Pelo menos donos conscientes não desejam isso. Então, a gente tem que cuidar para ele ter uma maior qualidade de vida e passar mais tempo conosco. E também, claro, ficar menos dores, menos problemas de saúde, né? E também é muito importante o veterinário monitorar o peso do gato para identificar um possível sobrepeso ou emagrecimento excessivo, que esses, principalmente emagrecimento, são sinais de diversas doenças, né? Emagrecimento muito rápido, assim, de repente, são sinais de diversas doenças, são os principais sintomas de doença em gatos. Então, o monitoramento do peso do gato do idoso é bem importante. Lembrando, só o veterinário pode fazer todos esses que eu falei, exames, monitoramento do peso, consultas, check-ups, tudo isso só o veterinário pode fazer. Tem que ser um veterinário de confiança, que você confie, que realmente se preocupa com o seu gato. Então, e eu também sugiro vocês terem um plano de saúde, principalmente se o seu gato for idoso, porque as despesas são altas e os planos de saúde às vezes oferecem um desconto bom. Não sugeri marca, porque isso fica a seu critério, mas recomendo fazer um plano de saúde para o seu gato idoso para não ter que ter mais descontos nessas consultas, claro. Se isso for um problema para você. Então, claro, se você não tiver dinheiro para veterinário, você pode recorrer a instituições de caridade que oferecem consultas gratuitas ou a preço baixo custo, veterinários populares, prefeituras que possuem centros de saúde animal, como o Centro de Zoonoses aqui da Prefeitura do Rio, os 3 hospitais veterinários presentes na cidade do Rio. Também você pode recorrer a faculdades de medicina veterinária que ofereça alguma coisa. Há diversas maneiras, pedir doações na internet, explicando o motivo e tal. Então, diversas maneiras de você garantir a continuidade do tratamento do seu pet, né, no acompanhamento veterinário. Além de amigos, parentes veterinários, é sempre bom para, às vezes, eles dar alguma orientação, mas não para consulta, tá? Outra avaliação muito importante nos gatos idosos são as ortopédicas neurológicas. Como falei, os ossos dos gatos idosos ficam muito fraquinhos, então o veterinário vai ter que ver se ele está sentindo alguma dor, se ele está com algum desconforto, para passar algum medicamento, se ele quebrou algum osso. Neurológico é problemas cognitivos, né? Na mente, na cabeça do animal, no cérebro, podem ocorrer nessa fase, porque fica com o metabolismo mais lento, diversas outras questões. Então, para falar um pouco sobre as doenças mais comuns, eu pretendo, no decorrer desse semestre, fazer vídeo de cada dessas doenças. Eu não vou fazer toda semana porque fica difícil, mas semana que vem eu já vou começar a nossa lista de vídeos sobre doenças, problemas de saúde em animais. Mas fazendo aqui uma breve lista, primeiro, não é obrigatório, não é o seu gato vai ter tudo isso, não. Ele pode apresentar algum desses problemas, mas eles são alguns que são bastante comuns, outros nem tanto. Então, tem doenças renais crônicas, isso é comum em qualquer gato, principalmente se o gato não tem o hábito de beber muita água. Então, isso é comum aparecer nesses casos. Hipertireoidismo na tireoide do animal.
bastante comum em gatos idosos. Diabetes, que a produção de insulina fica descontrolada. Então, é um dos problemas mais comuns. Inclusive, diabetes é um problema mais comum em gatos idosos, pessoal. Aí vai requer aplicações de insulina, consulta com veterinário, controle da alimentação. Mas falar um pouco da alimentação, porque a alimentação do gato idoso também é um ponto crucial na saúde dele. Doença nas articulações, como falei, o metabolismo, os ossos ficam mais fracos, então o gato vai apresentar problemas para se locomover, dores nos ossos, calma aí, fugiu. Artilhão, não. Calma aí, fugiu o nome. Artrose. A artrose é muito comum em gatos idosos, pessoal, que é um problema crônico ali nos ossos, um problema que afeta bastante os ossos dos gatos. Também é comum, como falei, distúrbios neurológicos e cognitivos. O gato fica mais lento, fica com um metabolismo mais lento, isso acaba ocasionando problemas neurológicos, diversos problemas neurológicos. Eles são mais raros, tá? Mas também, infelizmente, acontece. Como o metabolismo, possível ser que o metabolismo lento ele influencia muita coisa, né? Isso é bem triste. Também pode apresentar tumores benignos ou malignos, já que é o câncer, que podem evoluir, infelizmente, para um câncer. Doenças cardíacas também são muito comuns, como cardiomiopatia hipertrófica. Foi o que eu estou citando apenas, mas vou fazer um vídeo explicando depois. Mas essas cardiomiopatia é um problema com o coração, se não me engano, é um problema com o coração fica mais lento, fica mais rápido. Então é importante controlar com diversos tratamentos. Doença da cavidade oral, na boca. É muito comum o gato apresentar problemas nos dentes, ainda mais se não tiver um hábito ali de higiene. Lembra que eu vou falar como prevenir, como cuidar desses problemas mais à frente, aqui nesse vídeo. Como falei, o diagnóstico precoce também é muito importante, por quê? Porque quando diagnosticar cedo, tem mais chance de tratar, tem maior qualidade de vida, maior chance de vida, o gato fica com mais, pode aguentar mais anos com essa doença, pode conviver com bem-estar e saúde. E aí, às vezes, se a doença não for crônica, de diagnosticar logo no início, como no caso de alguns tumores, pode haver uma cura, um controle da doença e ainda reduzir você gastar muito com esse problema de saúde. Lembra, o diagnóstico precoce não é da noite para o dia, você tem que fazer consultas regulares somente com o veterinário, tá? Uma coisa importante também no guia de cuidados é a saúde mental dos gatos idosos. Daqui a pouco eu vou entrar na alimentação e hidratação. Por que cuidar da saúde mental dos gatos idosos? Porque eles vão ficar mais irritados ou intolerantes a manipulações, que às vezes também é um sinal de dor. Eu vou dar um exemplo com as pessoas idosas na vida nos humanos. Vida real não, nos humanos. O idoso fica tão dependente que ele fica meio estressado por ser dependente, fica estressado por precisar de ajuda para tudo. E isso é um pouco parecido com os gatos, eles ficam meio irritados de ter que depender toda hora, de não serem como antes. Então esse mau humor pode ocorrer muitas vezes, tanto que você vê muitas fotos de gatos idosos com a cara fechada. Isso é muito comum. Não fotos como gatos assim de vista, você vê muitos gatos com a cara fechada. Inclusive eu esqueci de falar também sobre os sinais de envelhecimento, mas os principais e mais comuns são o pelo ficar grisalho, né, aquele tom de branco, aquele tom de cinza. Qualquer raça de gatos pode apresentar. O gato branco é mais difícil de perceber, mas gatos com cores mais escuras ou tons de marrom é mais comum você detectar. Claro, às vezes alguns gatos não são idosos e apresentam isso, é apenas um dos sinais. Dificuldade na locomoção, o gato não salta como antes, o gato dorme demais, o gato idoso dorme muito, pessoal. Os gatos normais já dormem bastante, imagina o gato idoso, ele dorme muito. Porque ele não tem a mesma energia, né? A energia dele acaba mais rápido. Então, e também gatos idosos costumam apresentar ansiedade por não ter que depender de muitas coisas, as pessoas de muitas coisas. Então, como a gente pode preservar a saúde mental do nosso gato idoso? É você evitar mudanças bruscas no ambiente, você simplesmente pegar, não sei, a minha escrivaninha, colocar em outro lugar, o gato gostar da escrivaninha, ele vai ficar triste, vai ficar raivoso por causa dessa mudança. Se mudar, tem que ser feito com uma certa adaptação. Eu recomendo você, se o gato for mais estressado, evitar você adotar
um gato novo. Por quê? Porque às vezes o gato já é meio estressado. Quando chegar de um animal, pode ficar mais estressado e acabar provocando algumas alterações nele. Então, claro, depende de gato para gato e também não é uma indicação para todo gato. Mas se o gato idoso for estressado e tiver problema de saúde mental, então evite você adotar novos pets. Isso é eu recomendo. Porque ele vai ficar mais estressado, vai ficar com mais problemas mentais, doenças, problemas da saúde mental. Claro, a não ser que que necessita de uma companhia e for feita uma adaptação certeira que dê certo na adaptação, aí sem problemas você tem um novo gato, é claro. Você também é importante os gatos idosos, os gatos idosos eles costumam ficar bem carentes, pessoal. Eles costumam gostar muito de um carinho, gostar de uma atenção. Não é só atenção na saúde que você deve ter, você deve ter atenção no social, uma brincadeira ali, fazer carinho nele, uma interação. Isso ajuda bastante a reduzir a ansiedade dos gatos, não só do gato idoso, como qualquer gato. Além disso, criar espaços tranquilos, onde é menos barulho, onde é longe de esses estímulos, né? Barulho, poluição sonora, né? Então, esses estímulos, muita luz clara, muita dificuldade para o gato chegar até ali. Você criar um espaço calmo, tranquilo, onde o gato pode ir relaxar, ficar tranquilo sem tomar susto. Porque nunca dê susto em gatos idosos, tá, pessoal? Isso não é recomendado em nenhuma circunstância. E ali, nesse espaço, ele vai se sentir protegido e vai reduzir os seus níveis de estresse. Essas práticas elas são muito boas em qualquer idade, mas tem que ser ainda se tornam mais importantes na fase do gato idoso. Vamos falar um pouco da alimentação e da hidratação do gato idoso. O metabolismo desacelera, né, como falei antes. O trato digestório fica mais sensível e algumas doenças crônicas exigem cuidados extras. Então, por isso que a nutrição adequada, né, não é você oferecer qualquer ração. O gato idoso tem que comer uma ração adequada para seu estado de saúde, para a sua idade. Então, por causa desse o que é trato digestório? Basicamente, a capacidade. Eu não preciso explicar muito bem, mas eu acredito que seja ali o sistema digestório, a capacidade do gato se alimentar, saciar a fome. Então, fica mais sensível ele comer qualquer coisa. Então, vai querer uma alimentação mais especial. Existe a ração para gato idoso, tá, pessoal? Sempre que você vê muitas marcas já consideram 7 anos de idoso, então se vocês verem mais 7, ou se verem escrito gato idoso, já é ração para gato idoso. Então você pode oferecer a ração. Eu recomendo oferecer rações que tenham alto teor proteico, pessoal, com bastante com proteínas de alta qualidade, menor quantidade de calorias e açúcar, e a adição de ingredientes que auxiliam na saúde, né, do rins, né, a saúde renal, a saúde do sistema digestório e a saúde dos ossos, né. Tem diversos, principalmente ômega 3 e 6, que ajudam a manter a pele saudável, e as fibras, que são muito boas para combater o envelhecimento das células, porque a célula fica mais velha e vai causar problemas de saúde, problemas nas articulações. Então, as fibras são muito boas para isso, também ajudam no sistema digestório, intestinal, e esses antioxidantes também ajudam bastante. Lembrando, pessoal, os gatos idosos eles têm uma tendência aos dentes ficarem caindo. Os dentes acabam ficando caindo, então eles podem ter mais dificuldade em mastigar os alimentos. Então, o que é necessário nesses momentos? Você oferecer alimentos mais papáveis, alimentos mais papas, como rações mais moles. Se você puder dar uma molhadinha na ração, ou oferecer a ração junto com o sachê, porque com alimento úmido, né? Ração úmida, que é o famoso sachê, patê não, tá? Não é recomendar patê para gato, tem muita gordura. Mas sachê, aquele churu, sabe o churu? Aquela pastinha que os gatos amam. É muito legal se oferecer para o gato idoso. Às vezes oferecer junto com a ração, ou molhar a ração para ela ficar mais mole. E aumentar mais assim o gato ficar idoso querer comer mais. Aumentar mais o apetite dele com esses alimentos úmidos é muito bom. Pode usar exagerados dos sachês e das pastinhas de creme. No caso eu digo a creminha, aqueles pastinhas, tipo churu de gato. Em casos de gatos com diabetes, doenças renais e outros problemas, há também rações terapêuticas, que eu chamo de rações medicamentosas, em alguns lugares também chamam, que basicamente é uma ração
que ajuda a aliviar os sintomas da diabetes, no caso da doença renal, porque cada doença, algumas doenças para gatos, têm a sua própria ração para ajudar a melhorar os sintomas, melhorar um pouco a qualidade de vida do animal com essa doença. Então, essas rações medicamentosas, rações terapêuticas ajudam, e elas são essenciais para gatos que tenham esses problemas de saúde, como diabetes, doenças renais. Alguns outros nutrientes importantes, a taurina, para ajudar na saúde ocular e cardíaca. Vitamina B, auxilia no metabolismo energético, o gato fica mais ativo. Vitamina E, que atua como antioxidante, combate os radicais livres, isso eu não sei explicar. E a vitamina D, saúde óssea, que o gato precisa muito de vitamina D para cuidar da sua saúde, para ele se locomover melhor. Minerais como cálcio, fósforo e zinco devem estar presentes em quantidades equilibradas, nem tanto, nem tão pouco. Basicamente é isso. Também, em alguns casos, o médico veterinário indicar deve ser feita a suplementação, né, os suplementos alimentares. Também, principalmente em casos de saúde agravada, de desnutrição, nesses casos são indicados que eles contêm substâncias extras, nutrientes extras para ajudar o gato a se alimentar. E se o gato idoso não seguir essas regras de alimentação, pode ocorrer diversos excessos de vitaminas e nutrientes, ou até falta deles, que podem prejudicar a saúde do gato idoso, prejudicar bastante. Hidratação também é importante, né? Os gatos idosos, pessoal, eles ficam com um problema sério na hidratação, eles não conseguem beber muita água, eles não têm a mesma motivação para beber água de antes. O gato já é chato para beber água, e gato idoso costuma ficar mais, desculpa esse termo, mas gatos idosos eles têm a tendência de beber pouca água. Isso, claro, além de provocar desidratação, pode provocar doenças renais, que são problemas muito sérios de saúde. Então, como eu posso incentivar o consumo de água pelo meu gato idoso? Você pode oferecer fontes de água. Eu comprei uma na Gatops, tem um vídeo lá da área de alimentação do Lídia Gonçalves, mostrando como é uma fonte de água lá na Gatops, que a gente inaugurou para ajudar os gatos a hidratar bem, faz para o nosso plano do verão, gatopolitano. E então, as fontes, gatos gostam de água corrente, já falei isso várias vezes. Então, água, eu chamo de água que se move, água que está em constante movimento. Então, o gato gosta dessa água. E a fonte oferece, além dessa água corrente, uma água geladinha 24 horas sem ter que trocar. Isso é muito essencial na hidratação do gato idoso. É importante você oferecer essas áreas, ou uma fonte ali nas áreas que eles mais gostam de ficar, na área que ele dorme mais. Assim que ele acordar, ele lembrar de beber água. Muito importante esse exercício de memória, né? O gato acordou, opa, tem uma fonte de água ali, vou beber uma aguinha. Então isso é muito importante. Não só uma, se você puder oferecer várias, ou potes de cerâmica que também deixa água geladinha, potes de alumínio. Isso é muito para deixar em vários espaços onde o gato gosta de ficar, para ele ter uma água geladinha e a disponibilidade em qualquer momento. Uma informação muito importante sobre a alimentação e hidratação. Você tem que deixar os comedouros onde bota a ração e os bebedouros onde bota a água, a fonte, em lugares acessíveis. Gatos idosos eles têm uma dificuldade na locomoção, uma dor nos ossos. Então, se vai botar numa rampa, numa escada, o gato tem que subir, num lugar alto, o gato tem que pular. Não, ele não vai comer, não vai beber, porque está num lugar inacessível para ele, que ele vai ter que aumentar os seus limites e ficar com mais dor por causa disso. Então, não, pessoal. Tem que deixar um lugar mais fácil de o gato ficar, um lugar onde o gato possa ter maior acesso, ter um acesso maior, e não ter que passar os seus limites, sabe? Então isso é muito bom para incentivar o gato a comer e beber água. Como falei, ração úmida, o famoso sachê. Eles são muito bons, contém 80% de água na maioria, e ajuda a manter o equilíbrio hídrico, né? Manter o equilíbrio da água no corpo do gato. E quando o gato quer beber água, ofereça um sachê, e assim por diante. Sopas de sachê também é muito bom para gatos da cidade, lembrando, não recomendo ser quente. Então isso é muito importante. Monitorar também a gestão diária. Então você tem que monitorar o seu gato. Quanta água esse gato está bebendo? Está bebendo menos? Vamos falar com o veterinário. Está bebendo bem? Vamos deixar assim. Está bebendo menos? Também vamos investir em algo para fazer ele beber mais, como falei acima. Então, e também ficar de olho nos sinais de desidratação, que podem ser bem perigosos nessa fase da vida do gato, assim como qualquer uma. Como gengivas secas, ou pele com baixa elasticidade. Por exemplo, vou pegar minha pele aqui, por exemplo, você puxar
e a pele demorar muito tempo para voltar aonde ela, tipo, você puxar aqui para cima, ela demorar no ponto de origem dela. Então, se ficar demorando muito, com baixa elasticidade, ou se não puxar muito, né, não poder puxar muito assim e ficar muito pouco, é porque o gato está desidratado. Aí você tem que ver isso com cuidado. A questão também da higiene, pessoal. Como assim a higiene? Gatos idosos, eles costumam se limpar menos. Aquela lambida, eles costumam se limpar menos. Perdão, continuando. O gato idoso ele tem menor flexibilidade. O gato fica menos não podendo assim mexer muito a cabeça para se limpar. Isso acaba ocasionando problemas de higiene. Ele não consegue se limpar mais sozinho igual antes. Então isso acaba tendo alterações na sua pelagem. Então, também problemas no dente. Você, ainda mais se o dente cai, pode provocar uma cárie. O gato pode machucar o dente, porque quando ele comer, como ele tem maior dificuldade em mastigação, pode acabar dificultando, machucando os dentes. Então, e fora a sensibilidade ao ambiente. Maior sensibilidade ao ambiente, né? A luz solar, por exemplo. Então, vamos falar esses cuidados. Com a pelagem, é muito importante você escovar o pelo regularmente. Esse você escovar tem que ser uma escova própria para pets, tá? Para gatos. Se for gato mais peludo, ele tem que ter uma escovação mais eu recomendo diária. Se o gato tem menos pelo, uma vez por semana já tá bom. Ou mais vezes, ou 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. E essa escovação ajuda a remover os pelos mortos. Porque quando o gato lambe os pelos caídos, né? A gente chama pelos mortos, pelos caídos, ele pode acabar tendo problemas de bola de pelo. E isso pode acabar atrapalhando a circulação sanguínea da pele. Isso acaba dando um problema sério como no futuro. Como falei, a escovação diminui o problema de pelo e também que essas bolas de pelo podem causar desconforto na área gastrointestinal do gato. O gato fica como tá uma bola de pelo, ele vai querer comer menos, vai querer vomitar mais vezes. Então isso é bem problema para o gato idoso e também para os outros gatos. Também é recomendado você consultar o médico veterinário para saber a frequência exata de quanto escovar. A limpeza do ambiente, pessoal, é muito essencial. Você limpar o ambiente com produtos que não causem alergia no seu pet, para evitar acúmulo de poeira, sujeira, fungos, bactérias e também vírus, às vezes. Então, é muito importante limpar com produtos que não causem problemas só para o seu pet e que ele esteja mais afastado quando houver a limpeza. Estiver afastado da área que houver a limpeza, tá? E também a caixa de areia tem que ser higienizada diariamente. O gato fica bastante seletivo na cidade, vocês perceberam? Então, com a caixa de areia também não é diferente. O gato idoso vê a caixa de areia suja, vai querer usar menos, ou não vai querer usar. Isso vai causar problemas que ele ficar aprendendo ali suas necessidades fisiológicas. Então, ele vai querer ficar aprendendo e pode causar problemas de saúde. Então, sempre limpar a caixa de areia diariamente o seu gato querer usar mais vezes. A caixaria, assim como o comedor e bebedouro, a caixaria tem que ficar em um lugar fácil, que o gato não vai saltar, pular ou subir para usar. Cara, eu recomendo as caixas mais baixinhas e bastante espaçosas, o gato ter maior acesso, poder entrar sem fazer muito exercício, sem fazer muita força, né? Às vezes, para evitar degraus, essas coisas. Laterais mais baixos, né, como eu falo. Isso mesmo vale para caminhas, mantas e arranhadores, que também devem ter essa localização acessível. E também devem ser lavados regularmente para eliminar pelos, poeira e possíveis parasitas, assim como a caixa de areia. Principalmente a caixa de areia tem que ter uma limpeza bem especial. A saúde oral. Melhor coisa é você escovar o dente dos pets com a pasta de dente, escova de dente própria. Às vezes você pode também botar uma gás no seu dedo e limpar com a pasta de dente própria, não pode pasta de dente de humanos, tá? Isso com limpezas periódicas e também avaliar a saúde bucal do seu pet é muito importante. A parte específica para gatos e essa escovação ela ajuda a prevenir tártaro e inflamação de gengivas. Também existem petiscos e rações formuladas para auxiliar na limpeza dos dentes, né, do seu gato. Isso é também muito importante, mas se ele tivesse problemas dentários. Mas a escovação é indispensável, mesmo se tiver problema ou não, tá? Fala um pouco do sono, né, do gato.
falar um pouco dessa questão do sono. Os gatos normais, pessoal, eles podem chegar a dormir a 16 a 20 horas por dia. O gato doce costuma ter mais tempo. E no caso dos gatos doces nesse tempo, não, o gato doce fica 16 a 20 horas por dia, eu li errado. Então, ele costuma ficar mais tempo dormindo, isso deve à sua redução de energia. Ele não tem a mesma energia de um filhote, nem um ser humano tem a mesma energia. Alterações metabólicas e às vezes complica problemas de saúde. Então, você observar a rotina do gato idoso é muito importante. Se o gato idoso ele já dorme muito, mas se ele estiver dormindo basicamente o dia inteiro, isso pode indicar algum problema de saúde. Ele dormir mais, você precisa que ele tem um horário para dormir assim todo dia. Esse horário, estender esse horário, pode indicar algum de saúde. Aí você fala com o veterinário. E às vezes também se o gato dormir menos, pode ser sinal de ansiedade. E às vezes pode ser sinal mais de ansiedade. E quando ele acorda, ele parece sonolento demais, apático, inquieto, incapaz de relaxar, também vale para problemas de saúde. Então você tem que, no caso, apático, ou ao contrário, inquieto e incapaz de relaxar, também pode ser problemas como ansiedade ou outros problemas no caso da apatia. Como eu falei, esses sintomas podem estar associados a doenças na articulação, que causam dores, problemas renais também causam desconfortos, né? Tudo causa um desconforto, distúrbio hormonal, também questões emocionais, como a ansiedade. E tudo isso causa um desconforto, né, pessoal? Você não gosta de dormir quando você está com uma dor de cabeça. As pessoas gostam, mas você não consegue ter o mesmo sono quando você está com uma dor de cabeça. E o mesmo é para o gato idoso, pessoal. O mesmo é para o gato idoso. E como a gente pode garantir um bom sono, um bom descansinho, né, um bom soninho para o nosso gato idoso? Um ambiente confortável, né, com mantinhas, um ambiente seguro e também longe de barulhos, porque os barulhos podem assustar o gato idoso, podem atrapalhar o seu sono e isso, às vezes esse susto pode até causar um problema cardíaco. Como no caso de fogos de artifício, que é muito importante você proteger o gato idoso do barulho dos fogos de artifício barulhentos, tá? Para ele não ter problemas de saúde ou a piorar esse problema de saúde, porque muitos gatos têm crise por causa dos fogos de artifício barulhentos que os humanos insistem em soltar, pessoal. Também existem camas macias e camas ortopédicas para gatos com problemas na articulação. Elas são muito interessantes porque elas reduzem o desconforto desses problemas, dessa doença articular. Gatos idosos também tendem a sentir mais frio, pessoal. Então, deixar uma temperatura ali ambiente. Se tiver muito frio, uma temperatura mais aquecida, também, claro, nada absurdo, porque eles tendem a sentir mais frio. Evite também interromper o sono. Respeitar o ritmo natural do sono dos gatos são muito importantes para eles descansarem bem e ter o seu relógio biológico bem. Seu relógio biológico não, seu relógio, né, de sono estar bem. Agora um pouco da adaptação das casas, já falei bastante. O gato doce tem esse problema das articulações, então tudo tem que ser acessível. O gato doce tem que evitar saltos para acessar as coisas. Dificuldade para entrar na caixa de areia também tem que ser combatida com um negócio mais leve. Com maior letargia, que é o gato comer mais cansaço, se não me engano. Mudança na pente, mudança no padrão de sono, são sinais de desconforto no pet. E para evitar. Então, esses sinais, pessoal, eles são quando não tá tudo bem pro gato idoso, não tá legal ele conseguir fazer as coisas dele, tá tendo menos acesso, então ele vai acabar comendo menos, vai acabar usando menos caixaria, vai ficar mais cansado, vai ficar ofegante, vai evitar saltar, vai ter alterações no problema de sono. Pode ser porque, claro, problema de saúde também, isso também tem que se contar, mas se o problema também for a casa, tem que ter uma adaptação melhor, como lugares mais acessíveis, lugares que não sejam altos, não tenham degraus, não tenha que ter salto, o gato do saltar, subir escada, que não sejam elevados em geral. Também comedouros elevados, como eu botei na gatópicos, para o gato não ter que ficar inclinando a cabeça, isso causa dor articular. Tem que local que faça acesso, onde o gato sempre vai se lembrar de onde é as suas coisas, ladeiras baixas, entrada ampla para caixas de areia. Evitar lugares com rampas, no caso, se o lugar... também, se o gato gostar de um lugar que tem degrau rampa,
Tente colocar degraus mais baixos ou rampas. No caso, um lugar mais elevado, que ele não tem jeito, ele vai ter que ir ali, não dá para trocar, ainda mais se for um cômodo da casa, que ele goste. Tente colocar rampas ou degrau mais baixos. Às vezes você também quiser ajudar ele, só ajudar ele a subir. No caso, para isso também serve para alcançar camas, janelas ou prateleiras favoritas, esses lugares em geral. E para encerrar, o vídeo está longo, é um guia completo mesmo. Um assunto meio polêmico, atividade física. A gente fala que o gato idoso não precisa praticar atividade física, mas eu acho o contrário, pessoal. Ele precisa sim praticar atividade física. Como? Por quê? Porque ele tem que controlar o peso. Gatos mais obesos tendem a desenvolver diabetes. E tem que estimular a sua função cognitiva, a sua memória, a sua capacidade de lembrar das coisas, a seu pensamento, seu cérebro. Então isso é muito importante, preservar a massa muscular e manter a mobilidade, porque os gatos ficam muito gordos, e tem problemas na articulação, vai ter mais problemas ainda, ele vai literalmente ficar quase imóvel. Então isso é bem perigoso. Então gatos com sobrepeso tendem a ficar tendem a andar menos, ter mais dificuldade na locomoção motora, na locomoção. E ainda mais juntando com problemas articulares presentes em gatos idosos, isso aumenta muito esses riscos de ele não conseguir se locomover bem e sentir várias dores. Essas atividades físicas elas têm que ser leves, tá, pessoal? Tem que adaptar as condições do animal, priorizando movimentos seguros e que não haja muito risco de dar algum problema. Recomendado sessões curtas diárias, de 3 vezes ao dia, 2 a 3 vezes ao dia, de sessões de 2 a 5 minutos para gerar grandes benefícios para o animal idoso. E que sessões são essas? Alguns exercícios são alcançar e esticar, ajuda a trabalhar a flexibilidade e a coordenação. Brinquedos rolantes, que ele fica rolando, isso é muito bom. Túneis baixos, aqueles túnelzinhos coloridos. Exercícios que não precisam de saltos altos. Que incentivam alongamento e deslocamento curtos em geral. Então, esses são os exercícios muito importantes e essenciais para o gato idoso. Para gatos com maiores limitações, é recomendado fazer fisioterapia, que é uma fisioterapia veterinária, que pode incluir exercícios assistidos acompanhados por médico veterinário, sempre com orientação profissional, tá? Se você observar qualquer sinal de desconforto durante o exercício, como a respiração acelerada, o gato caminhando muito, o gato caminhando meio estranho, o animal se recusar a realizar algum movimento, nesse caso o exercício deve ser interrompido durante o dia e o veterinário consultado, porque mais se problema persistir. Então, também tem que respeitar os limites dos gatos idosos, tá, pessoal? E, por fim, uma gratificação para gatos idosos, para manter o animal uma saúde física e mentalmente ativo, reduzindo o estresse. É sempre bom você ter tocas e esconderijos para ele se esconder, para ter menos ruídos. Tapetes interativos, onde ele fica tocando, fica podendo, arranhar, tocar. Isso ajuda a reduzir o estresse, às vezes até ajudando nos problemas articulares. Arranhadores mais baixos, para ele arranhar ali de boa. Brinquedos de forrageamento, que é brinquedo que você tem que forrar, também ajuda. Prateleiras e rampas em lugares baixos ajudam o que gatos amam ficar em lugar alto. Então o lugar tem que ser acessível, ter uma prateleira mais baixa, ou ter uma rampa para subir nessa prateleira. É sempre bom isso. Estímulos sensoriais também são muito importantes, como janela com vista, para o gato ter algo para olhar, não ficar o dia todo no mesmo lugar. Ter um estímulo no ambiente exterior, claro, o ambiente tem que ser mais tranquilo, menos barulhento, é claro. E no caso nas janelas, colocar essas rampas com ladeira, com essas prateleiras com rampas. Troca semanal de brinquedo, uma semana tu brinca com um brinquedo, outra semana tu brinca com outra, ajuda o gato a ter mais estímulos, ter mais brincadeiras. Isso ajuda muito no laço, não só na saúde física e mental, mas também ajuda no laço entre o dono e o gato, que o dono tem que ser cada vez mais presente nessa fase da vida. Se não puder ser, deixe com pessoas conhecidas, confiáveis, ou até cat sitter, que é uma babá de gatos. E elas elas cuidam com todo carinho. Porque o gato idoso, ele tem que ter uma atenção redobrada, porque nessa fase da vida, como falei, há muitos problemas de saúde e limitações, que tem que ser cuidados e ajudar o gato idoso nessa fase da vida
com mais saúde e amor e viver cada vez mais anos e atingir um limite de idade legal e puder dizer que você viveu uma boa vida com você, como seu pet. Então é isso, pessoal. Eu espero. Ficou um vídeo longo porque eu queria trazer o Fevereiro Roxo, esse guia de cuidados. Em breve eu vou trazer os vídeos de saúde. Nessa semana, a programação da semana que vem já vai ter vídeos. Eu acho que eu vou fazer 2 vídeos num dia sobre os problemas de saúde distintos em gatos dóceis. Pretendo fazer. Então é isso, pessoal. Ficamos muito conectados. Estão aqui, vídeo da Prefeitura de Topos, Secretaria de Saúde e Higiene. É isso, pessoal. Feliz Fevereiro Roxo Pet, mês de conscientização à saúde e bem-estar dos gatos idosos e cuide do seu gato idoso, não abandone, tá, pessoal? Ele precisa de você ainda mais nesse momento, nessa fase da vida. Mas, pessoal, boa semana a todos, bom final de semana também. E é isso, voltamos na segunda com mais vídeo. E agradeço aos 17 inscritos no canal, tá, pessoal? Muito obrigado, vocês são gatais. Vou fazer um vídeo comemorando com os gatos. É isso, pessoal. Tchau!